Olá, meus queridos, eu sou Elvis Tavares e esse vídeo de hoje, envolvendo a música cristã contemporânea, ele é muito especial porque a gente vai falar um pouquinho a respeito da Páscoa. Estamos na época dessa comemoração e a Páscoa cristã, para nós, representa a morte e a ressurreição de Cristo. Quando foi levado ao madeiro para que morresse em nosso lugar, uma morte substituta, em razão da cédula que constava contra nós, a nossa dívida, que ele pagou com a vida. Então esse é o significado da nossa Páscoa, da Páscoa cristã, que nessa semana é comemorada. A gente vai abrir aqui com uma música muito interessante sobre esse tema da crucificação, que é a música Via Dolorosa. Vou colocar um trechinho aqui na voz da minha querida Cristiane Carvalho. Tá legal? Vamos ouvir? Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, e o povo se acercava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinho. Bom, muitos de vocês devem conhecer essa música, foi gravada por vários cantores, né? Via Dolorosa, que não é uma música brasileira, é uma música estrangeira. E vocês sabiam que, inclusive, em Jerusalém, na Velha Jerusalém, existe uma rua chamada Rua Via Dolorosa, que, segundo a tradição, seria aquele caminho que Jesus percorreu, levando a cruz até chegar ao madeiro, né? A gente vê que a Páscoa tem certo desvirtuamento, né, no mundo que a gente vive hoje, porque ela tem os símbolos originais da Páscoa, né? Que no Velho Testamento a Páscoa era festejada em razão da libertação dos hebreus da escravidão egípcia. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela significa justamente isso que eu já falei aqui, que é a significação da morte e da ressurreição de Jesus, o Cristo, ao terceiro dia. Símbolos seculares a gente vê também vários aí, né? Que são, por exemplo, coelho da Páscoa, tão famoso aí, ovo de Páscoa, tem aquela outra, columba pascal. E a gente vê que isso é muito voltado ao comércio, né? Porque foi assim mais uma popularização da Páscoa em razão do apelo comercial. Tem a questão também do significado. A palavra Páscoa em hebraico é Pessah, Pesach, que significa passagem. E essa questão tem, quando veio essa questão do ovo de Páscoa, desses elementos seculares, tem uma historinha contando aí que isso vem da mitologia germânica, relacionado a uma deusa chamada Eostre. Tanto é que até hoje, Oster, em alemão, germânico, alemão, significa Páscoa. Em inglês, Easter. Happy Easter. Feliz Páscoa. Easter, Oster, ou seja, a palavra em inglês também é oriunda dessa palavra hebraica que faz alusão a uma deusa germânica, né? A questão dos ovos de Páscoa. Lá no começo eram servidos, eram ovos de galinha mesmo, cozidos, só que coloridos, pintadinhos, tipo essa galinha pintadinha, né?
Tá vendo? Eram coloridos assim, vai te acontecer um ovo, ó. Aí você vai ver pintadinho, e eram dados, ofertados às pessoas. Só no século XIX que, de novo, os alemães, né, tiveram a ideia de colocar o chocolate ali, e daí veio mesmo a comercialização como a gente vê hoje. Você gosta de ovo de Páscoa? Eu gosto também, eu sou chocolatra. Eu gosto de ovo de Páscoa, mas eu sei que, por mim, o ovo de Páscoa seria vendido o ano todo, não somente nessa época. Né? Porque eu, comendo ovo de Páscoa, eu não relaciono de maneira nenhuma com a Páscoa cristã. Tá bom? Eu vou colocar aqui outra música muito linda sobre a Páscoa, que, no caso, sobre a ressurreição, sobre a morte de cruz, né? Que Jesus sofreu ali em prol de nós, né? Eu quero botar uma música aqui do Ed Wilson. Foi o último disco do Ed Wilson, disco de música cristã contemporânea, antes de falecer. Eu vou botar um trecho aqui para vocês. Não sei se quem conhece aí vai conhecer agora. Vou botar um trechinho para a gente ter uma ideia. Que ele fala também sobre o sacrifício de Jesus na cruz, tá? Deixa eu ver aqui. Vou tirar o comercial primeiro. Olha o apelo comercial, tá vendo? Tudo tem apelo comercial, né? Então vamos lá. Opa, o que eu vi, mano, filho? Eu meti o dedo errado. Momentinho, o que houve aqui? Vamos voltar. Entrou um boi na linha aqui, mas vou tirar o boi, peraí. De novo. Quem podia imaginar que um ladrão, condenado por seus erros à prisão, sem a chance de escapar de sua pena sem morrer, quem pode crer? Quem podia imaginar um malfeitor, sofrimento demais, a cena de horror, apelar de coração pra quem teria o mesmo fim, lembrar de mim. Refrão. Hoje mesmo no paraíso estarás. Hoje mesmo no meu reino santo entrarás. Quem podia imaginar que a vida de um ladrão ainda merecesse renascer, mas houve tempo pra se arrepender. Bom, essa música é Ladrão da Cruz, música de Ed Wilson e Elvis Tavares, por isso que eu sei um pouquinho a letra, mas aqui o foco já é Jesus estar na cruz, e é ladeado por dois malfeitores, né? Jesus também era malfeitor ali, tá? Na condição de malfeitor. Então, dois malfeitores, e um deles, debochadamente, falou: se tu és mesmo Cristo, ou Jesus que fala aí,
salva-te a ti mesmo, tira a gente aqui da cruz. E o outro ladrão, né, o outro condenado, ele comprou a briga de Jesus, né, como se fosse preciso, e disse, pô, nem a ele, nós pecamos, nós merecemos morrer, que nós somos bandidos, ladrões e tal. Estou dando uma outra versão aqui. Mas ele não tem pecado algum, não cometeu nada e tal. E ele falou com Jesus esse diálogo aqui do refrão e falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. E Jesus diz que hoje mesmo comigo estarás, né? Então a tradição até chama esse ladrão bonzinho, esse ladrão aí que se salvou na última hora, não foi batizado, né, nem cumpriu esse cerimonial, é uma exceção à regra, nesse caso, e a tradição chama esse ladrão de Dimas, né, dá esse nome de Dimas a esse ladrão que teve esse diálogo tão sem efusivo com Jesus. Eu falei a questão do malfeitor, porque tanto no Velho Testamento quanto no Novo, em Deuteronômio, no Velho Testamento, um dos livros do Pentateuco, de Moisés, né, os 5 primeiros livros, ele diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será considerado maldito. E Jesus foi pendurado no madeiro. E Gálatas, né, no Novo Testamento, também repete essa passagem de Deuteronômio sobre isso. Então Jesus se tornou malfeitor, morrendo numa cruz, a pena de morte na cruz, que os romanos impingiam, né, que não foi criação dos romanos, outros povos também faziam isso, mas era considerado malfeitor quem morresse ali na cruz. Tá? Então nós ouvimos aí o ladrão da cruz com o Ed Wilson, e a gente vai fechar aqui essa nossa rápida manifestação visual com uma outra música. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Tá aqui. Uma outra música também muito linda. Deixa eu ver se tem comercial para não atrapalhar a gente. Olha que lindo. Dia 7. Onde cruz se erigir, bela aldeia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Refrão. Sim, eu amo a mensagem da cruz, Bom, gente, era esse vídeo que eu queria trazer hoje, nessa ocasião especial de comemoração da Páscoa, nossa Páscoa, que é a significação, a representação da morte e da ressurreição de Cristo após ser crucificado no madeiro, tá? Quero desejar a vocês aí que vocês tenham carpe diem, um bom dia e feliz Páscoa a todos e até a próxima. Tchau!